Radioatividade é um termo químico que causa, digamos, arrepios em muita gente por causa do tanto de coisa ruim que já aconteceu, como o acidente de Chernobyl, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer das aplicações positivas da radioatividade no nosso dia a dia, como os tratamentos para câncer à base de radioterapia. Um elemento químico radioativo é aquele capaz de produzir fortes radiações, como por exemplo a fluorescência. Essa emissão acontece quando um átomo está com excesso de cargas ou partículas e precisa liberar essa energia em forma de radiação para se estabilizar. As radiações podem ser ou espontâneas ou induzidas. As espontâneas ocorrem naturalmente entre um elemento e o seu isótopo. As induzidas ocorrem através de transformações nucleares feitas em reatores. Então, galera, as partículas emitidas por elementos radioativos são divididas em três: as partículas alfas, beta e os raios gamas. As partículas alfas apresentam características bem definidas, apresentando 2 prótons e 2 nêutrons, semelhante ao núcleo de hélio. O seu poder de penetração é baixo em relação aos raios gamas e às partículas beta. As partículas beta possuem uma característica um pouco diferente, apresentando apenas elétrons. Quando há um excedente de elétrons, as partículas betas emitem betas de cargas negativas. Quando há um excedente, as partículas betas liberam pósitrons, que seriam partículas betas, só que com cargas positivas. A radiação gama ela é emitida mesmo quando após a emissão das partículas alfa e beta, existe cargas a serem estabilizadas pelo átomo. Esse excesso de carga é liberado de forma de ondas eletromagnéticas. O seu poder de penetração é maior do que as partículas alfa e beta, e essa radiação não precisa de um meio para poder se propagar. Em 1896, um cientista francês chamado Henri Becquerel observou que sais de urânio emitiam radiações em chapas fotográficas. Em 1898, Marie Curie descobriu que outros elementos também emitiam esse tipo de radiação. Ela e seu marido descobriram um novo elemento e o batizaram de polônio. Ele era 400 vezes mais radioativo do que o urânio. Logo adiante, descobriram um novo elemento e o batizaram de rádio. Este era 900 vezes mais radioativo. Nesse meio, Rutherford também teve uma participação. Ele usou radiações alfa para explicar o seu modelo atômico. Logo adiante falaremos sobre esses tipos de radiação. Em 1903, Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie dividiram o Prêmio Nobel de Química. Em 1939, Enrico Fermi descobriu que nêutrons liberados na desintegração de urânio incendiam em outros átomos vizinhos, possibilitando uma reação em cadeia e a produção em grande escala de energia nuclear. Também falaremos disso logo adiante. Então a pergunta nos surge: qualquer átomo pode emitir radiação? A resposta é simples: não. Isto porque a radiação vem do núcleo, com o objetivo de tornar o átomo mais estável. E essa instabilidade, que é no núcleo, é associada pela grande quantidade de prótons e nêutrons, porque o núcleo não consegue mais conter a atração entre as partículas. Logo, não são todos os átomos que emitem radiação. Como a radiação é emitida? Bem, o núcleo de um átomo instável precisa liberar um pouco desta energia a fim de ficar estável. Então emite partículas ou radiações para conseguir esse equilíbrio energético. No início do século XX, Rutherford criou uma aparelhagem para estudar essas reações. Com este aparelho, percebeu que a radiação alfa possuía propriedades de carga positiva, a beta de carga negativa e a gama neutra. Algumas características de cada emissão. As emissões alfa possuem 2 prótons e 2 nêutrons, assemelhando-se ao átomo de hélio. Tem uma velocidade média de 20.000 km por segundo, cerca de 5% da velocidade da luz. Tem uma baixa penetração. Algo interessante, por onde passa, captura elétrons e transforma-os em átomos de hélio. As emissões betas. Elas são negativas e possuem massa desprezível. Tem velocidade que chega a quase 95% da velocidade da luz. Possui um poder de penetração de 50 a 100 vezes mais do que as partículas alfas. Chegam a penetrar até 2 cm da pele e podem causar danos sérios. Antes de seguir para a radiação gama, vamos fazer uma observação sobre as partículas beta. Sabemos que o núcleo de um átomo é positivo, e como este pode liberar uma partícula negativa.
Pensou um pouco? Então vamos lá. Sabemos que o núcleo são compostos por prótons e nêutrons. E esses nêutrons, por sua vez, são compostos por prótons, elétrons e neutrinos. O que acontece é o seguinte: o núcleo decompõe-se, formando essas três partículas, sendo que o elétron e o neutrino, este último, sem muita importância para esta análise, já que tem pouca interação, esses dois são atirados para fora do núcleo e o próton permanece. Então, quando um átomo libera uma partícula beta, ele acaba transformando-se em outro elemento, com a mesma massa, mas seu número atômico diferente. Enfim, as radiações gamas. Já deixo uma observação que as radiações gama não são partículas, em sim ondas eletromagnéticas, semelhantes ao raio-x. São de mesma natureza que a luz. Ela não possui carga e nem massa, tem uma alta velocidade igual à da luz e o seu poder de penetração é extremamente alto. Pode atravessar o corpo humano, causando danos irreversíveis. As bombas atômicas liberam grandes quantidades de radiações gamas e podem desintegrar seres humanos. Vamos analisar uma situação. 1 grama de átomo possui cerca de 2,5 milhões de bilhões de átomos. A energia liberada ao fissionar um átomo de urânio chega a mover um grão de areia. E geralmente as bombas nucleares possuem cerca de 10 a 20 quilos desses átomos. Percebeu? Não? Então vou analisar novamente, agora com calma. Se com um átomo pode-se mover um grão de areia e 1 grama possui cerca de 2,5 milhões de bilhões, calcule aí a quantidade de energia liberada em 15 quilos. Muito, né? Na década de 50, o aproveitamento racional da energia nuclear possibilitou a criação das usinas nucleares. Segundo Goldenberg, o uso da potência nuclear para a produção de eletricidade foi um subproduto do desenvolvimento dos reatores nucleares com fins militares durante e após a Segunda Guerra Mundial. As usinas nucleares surgiram como uma fonte poderosa para atender à demanda de energia. Não requeriam características geográficas específicas ou áreas extensas como as hidrelétricas e não utilizavam combustíveis fósseis ou poluíam a atmosfera como as termoelétricas. Porém, haviam os altos custos de construção e manutenção, os riscos de acidentes e os perigosos rejeitos radioativos. Na década de 80, o medo de um holocausto nuclear foi desviado das bombas para acidentes das centenas de usinas espalhadas pelo mundo. 2 acidentes foram decisivos para o questionamento da segurança nessas usinas. O primeiro ocorreu em 1979 nos Estados Unidos, onde uma falha no sistema de refrigeração acarretou na liberação de uma quantidade de radioatividade. A rápida evacuação da população ao redor da usina evitou a ocorrência de vítimas fatais. Já em 1986, em Chernobyl, na Ucrânia, o descontrole da reação provocou um incêndio no núcleo do reator e, consequentemente, a liberação de grande quantidade do material radioativo na atmosfera. Faltando um edifício protetor, a nuvem radioativa espalhou-se pela Europa e contaminou plantações, animais e seres humanos. Os países ocidentais só tomaram ciência do acidente quando a radiação liberada acionou os alarmes de uma usina nuclear sueca, situada a 2.000 quilômetros de distância. Com o intuito de poupar seu prestígio tecnológico, o governo soviético só admitiu o acidente 48 horas após o ocorrido, fato que acabou por retardar a ajuda internacional. Em função de mobilizações populares, muitos países começaram a desativar seus programas nucleares. Nos Estados Unidos, depois do incidente, 21 dos 125 reatores foram desligados. Na Europa, após Chernobyl, apenas 3 reatores foram inaugurados. Mesmo com todos esses esforços, chegou ao final do século XX com 130 mil toneladas de lixo nuclear. Devido à contínua emissão de radiação, esse material deve ser isolado até que a radiação atinja níveis toleráveis, o que pode levar alguns milênios. Há uma escala internacional de acidentes nucleares e radiológicos. Nível 1, anomalia. Nível 2, incidente. Nível 3, incidente grave. Nível 4, acidente com consequências locais. Nível 5, acidentes com consequências de longo alcance. Nível 6, acidentes graves. Nível 7, acidentes mais graves ou superior.
Apesar de todos os riscos associados nos dias de hoje, a energia nuclear encontra-se presente em nosso cotidiano em inúmeras aplicações. O maior exemplo é o aumento na quantidade de energia elétrica gerada a partir de reatores nucleares. Além de ser usada como fonte de energia, merece destacar o seu uso em aplicações em outras áreas, como, por exemplo, na agricultura. Traçadores radioativos permitem calcular o crescimento de plantas e o comportamento de insetos. Na indústria, tem ampla aplicação e uma delas consiste na esterilização de material hospitalar. A humanidade convive no seu dia a dia com a radioatividade, seja através de fontes naturais ou artificiais. Os efeitos dela no ser humano dependem da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação.